Muito bem, hora de oração, excelente dia para você, como você está hoje? Deus te abençoe rica e poderosamente, um tempo especial de Deus, temos orado, jejuado, queremos continuar repartindo a palavra de Deus com você, crendo que o nome poderoso do Senhor, o nome que é sobre todo nome, invada o teu coração, alegre a tua vida, confirme realmente a graça, o favor, a misericórdia de Deus nos teus dias para a salvação, para a libertação, para você e para a sua família. Socorro bem presente na hora da angústia é o Senhor, é o que está escrito na palavra de Deus. Eu tomei estes dias do mês de fevereiro para falar sobre o profeta Jonas e confesso que ainda continuo muito empolgado com essa releitura e lembrança da história de Jonas e os detalhes daquilo que foram os milagres de Deus na vida de Jonas e realmente o poder de Deus na missão de Jonas para com aquela cidade de Nínive, para que ela fosse tratada, alcançada, liberta pelo poder de Deus. E por outro lado também a resistência, a rebeldia, a recusa de Jonas em levar realmente do amor de Deus para aquele povo, em função de seu preconceito, de suas conveniências, mas Deus realmente fez com que Jonas compreendesse a sua grandeza e a sua misericórdia para com os gentios, para com aqueles que estavam longe, para com aqueles que não tinham nenhuma diretriz religiosa até então, viviam na carne, viviam no mundo, viviam nos costumes da terra, viviam diante dos falsos deuses, viviam diante de tantos enganos, mas lhes foi revelado o braço forte e poderoso do Deus de amor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E hoje, por fim, quero falar com você sobre Jonas, no capítulo 4, o versículo 6, porque nesse último dia, se você der uma olhada, estava falando como que Deus trouxe essa consciência sobre a vida de Jonas, quando Jonas então ficou irritado, ficou desgostoso, ficou irado com Deus por aquilo que havia acontecido com os ninivitas, ou seja, Jonas ficou desconsolado em ver que realmente Deus havia tido misericórdia daquele povo. Na cabeça de Jonas eles não mereciam, mas no coração de Deus não é por merecimento que alguém recebe algo, e sim pelo seu amor, pela sua grandeza. E ninguém expressa ou demonstra grandeza maior do que aquele que pode amar o inimigo, do que aquele que pode abençoar aqueles que o depredam. E esse foi então o momento desse desencontro do entendimento de Jonas. Ele vai para um lugar, encontra uma rama e ali ele fica e o Senhor vem então para falar com Jonas, né? Eu dizia ontem no versículo 4, ele diz, disse o Senhor, é razoável a tua ira. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se no oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que iria acontecer com a cidade. E a cidade estava sendo transformada. Diz o versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subia por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas, é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu, é razoável a minha ira até a morte. Tornou-lhe o Senhor, tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, nem numa noite nasceu e na outra noite pereceu, e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também há muitos animais? Meu Deus, a lição de Deus definitiva sobre a vida de Jonas foi então nesse momento onde a planta ela abruptamente cresce e consente a sua sombra, cede a sua sombra para o descanso, para o repouso de Jonas.
Mas depois o Senhor, no outro dia, faz com que aquela planta morra, ou seja, não há mais aquele lugar de descanso, aquele lugar adequado, aquela sombra para que Jonas então se protegesse do sol escaldante. Jonas então fica irado, perplexo, pede para si mesmo a morte. E aí vem então o raciocínio e a comparação grandiosa de Deus. Você se ressente por causa da planta porque ela era benéfica para você, mas por que o Senhor não poderia também ser misericordioso para com mais de 120 mil pessoas que não tinham condições nenhuma de avaliação espiritual ou diretriz espiritual nenhuma? Eram as pessoas que estavam em Nínive além dos animais. De modo que Jonas se ressentia pela planta, mas não podia se ressentir pelas pessoas que iam para o inferno, estavam nas mãos do diabo, não é? Então aqui nós vemos a grandeza do poder de Deus. E aqui, queridos, mais uma vez, esse entendimento, o perigo daquilo que são as nossas reações interiores abruptas, as nossas resistências, as nossas rejeições, aquilo que Deus estabelece. Tem pessoas que foram evangelizadas há 30, 20 anos e fugiram e resistiram e não quiseram por causa do pecado, da prostituição, do álcool, por causa da balada, por causa do costume da sua vida. Outros que se converteram permanecem irados, doentes espiritualmente, às vezes dentro do próprio culto, dentro da própria igreja, porque ainda continuam com iras, ainda continuam com desejo de vingança, ainda continuam realmente em grandes amarrações espirituais, e suas vidas não conseguem receber de Deus como um todo aquilo que o Senhor tem preparado. De modo que o exemplo de Jonas, assim como o sinal que o Senhor Jesus disse, que representava o próprio ministério de Jonas e a sua restauração, possa em nome de Jesus fazer hoje com que caiam escamas nos nossos olhos, porque Deus é o Deus que faz justiça, Deus é o Deus todo-poderoso sobre todas as coisas, é o Deus de misericórdia, mas também é o Deus da guerra, mas é também o Deus que realmente traz confronto sobre as mentiras dos homens. E quando nós nos consagramos ao Senhor, por que caminho? Humilhai-vos debaixo das onipotentes mãos do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. É a sabedoria da palavra do Senhor em nome de Jesus. E Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E no versículo 10, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele te exaltará. É o caminho de nós, realmente, diante das circunstâncias todas, sermos as pessoas que vão ser flexíveis na presença do Senhor e que não seremos de dura cerviz, mas vamos viver essa consagração e o Senhor nos honrará. Que Deus possa usar essa pequena mensagem para te abençoar e te ensinar da Escritura. Compartilhe essa mensagem com os seus familiares, com seus amigos. Deixe nos comentários o pedido de oração. E o meu clamor hoje por mim e por você, que o Senhor realmente nos dê do fruto do Espírito e encontre em nós um coração que possa ser tratável, que possa ser arado como uma terra fértil para receber a semente bendita, para que ela produza fruto a 30, 60 e a 100 por um. E em todas as outras coisas, o Senhor te esclareça, você que está perto ou longe, em Salvador, em Aracaju, em São Paulo, no Taboão, em Imbu, Itapecerica, onde for, no Pirajussara, onde você estiver, o Senhor em tudo te esclareça em nome de Jesus, para que toda injustiça, todo mal, tenha entrado por um caminho, saia por 7 caminhos, em nome de Jesus. Fica com Deus.